Ok, agora a gente já tem todos os nossos bloquinhos para a gente poder falar sobre equilíbrio de um determinado corpo. Olha só quanta coisa a gente já cobriu. E agora a gente pode falar sobre equilíbrio. E quando é que um corpo está em equilíbrio? Ele está em equilíbrio quando a soma das forças que atuam sobre ele é nula, o somatório de F igual a zero, e quando a soma dos momentos que atuam sobre o corpo também é nula. Então, o somatório de M também dos momentos igual a zero. Como é que eu reconheço que um objeto, um corpo está em equilíbrio? Ou ele está parado, ou ele está se movendo com velocidade constante, ou seja, aceleração nula. Lembra da formulinha de força é igual a massa vezes aceleração? Então, se as forças são nulas, a aceleração é nula, mas mesmo assim, um corpo pode estar se mexendo. Equilíbrio não significa ele estar parado, significa que ele pode estar ou parado ou se mexendo com velocidade constante. Ok? Não caiam nessa pegadinha. Corpos com velocidade constante também estão em equilíbrio. Ou seja, somatório de forças igual a zero, somatório de momentos igual a zero. Então vamos lá. Agora eu já tenho aqui o jeitão de calcular os meus diagramas de força. Então, eu tenho o meu objeto O, puxo de uma força para cá, com a força 1, puxo com a força 2 para o lado de lá. Se esse objeto está em equilíbrio, ou seja, somatório de forças igual a zero, F1 menos F2 igual a zero. F1 igual a F2. Aqui a gente tem algumas convenções. Então, forças para a direita são positivas, forças para a esquerda são negativas. Então, F1 e F2, F1 é positivo, F2 é negativo, F1 igual a F2, os módulos deles são iguais e as direções contrárias. Ah, posso ter forças na vertical. Então, F3 e F4. Então, somatórios de forças igual a zero de novo. F4, né, na direção positiva do eixo Y é positiva. F3 está no sentido negativo do eixo Y. F3 é negativo. Então, eu tenho que F4 menos F3 igual a zero. F3 igual a F4. E o corpo está em equilíbrio se somente se F3 igual a F4. Pode complicar um pouquinho mais? Pode complicar um pouquinho mais. Eu posso ter todas essas forças atuando sobre o meu corpo O. F1, F2, F3, F4. Como é que eu faço para determinar se esse negócio está em equilíbrio? Quais são as condições para que ele esteja em equilíbrio? F1, somatório no eixo X igual a zero e somatório no eixo Y igual a zero. Por isso que a gente faz aquela decomposição das forças no eixo X e Y e depois faz a somatória em X e a somatória em Y. E as duas têm que ser igual a zero para que o corpo esteja em equilíbrio. Então eu tenho F1 igual a F2 e F3 igual a F4. Ah, mas e se as forças não forem exatamente na direção dos eixos? Um é para cima, outro é meio inclinada, outro é desgueio aqui, o pessoal bagunçou tudo. Ao invés de brincar de forma organizada, fizeram uma bagunça aqui, cada um saiu puxando para um lado. Como é que eu faço aqui? Não tem muito jeito. Eu tenho que brincar e fazer a decomposição das forças. Então aqui eu tenho o meu problema. Para que ele esteja em equilíbrio, eu tenho que ter força X, somatório das forças X igual a zero, somatório das forças em Y igual a zero, e eu tenho que fazer aqui a decomposição. Então eu tenho F1, F4, F2, F3, eu tenho que fazer a decomposição de F1 nas suas componentes F1x e F1y. Eu já sei, né? Tem os ângulos, eu vou botar F1x aqui, F1y. Vou fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Vou decompor a minha F força 4, vai aparecer uma F4 no eixo X e um F4 no eixo Y. Vou decompor a minha força F2 em uma F2Y e uma F2X. E vou decompor a minha força 3 num F3X e um F3Y. E vou colocar elas representadas aqui. Pronto, agora ficou mais bonitinho. Eu tenho só forças no eixo X e no eixo Y. E eu já sei fazer a minha somatória. Somatória de fx igual a zero, o que eu tenho? F1x mais F4x tem que ser igual às forças para o outro lado, F2x e F3x. A somatória das forças y igual a zero, ou seja, as forças em y para cima tem que ser igual às forças em y para baixo,
eu tenho que F2Y mais F4Y tem que ser igual a F1Y mais F3. Opa, botei F1. É F2Y mais F1Y e F3Y, tá certo? Então, essas são as condições para que esse corpo esteja em equilíbrio. Somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero. Então, essas aqui são as nossas equações. Eu saio de um bloquinho com as suas forças, decomponho todas essas forças e agora eu posso somar todas essas forças para que eu possa chegar no meu equilíbrio. Numa barrinha, vamos lá, porque aqui vai aparecer a característica do momento. Eu puxo essa barrinha aqui com a força F1, puxo nessa outra aqui a barrinha F1, eu sou somar F1 com F2, F1 com F1, eu tenho que F1 menos F1, então em sentido dá zero. Então a somatória das forças é igual a zero. F1 menos F1 igual a zero. O corpo está em equilíbrio? Não está em equilíbrio. Esse corpo ele vai girar, esta gangorra vai se mexer e ele não está em equilíbrio. Por que ele não está em equilíbrio? Porque a somatória dos momentos não é nula. A somatória dos momentos aqui é diferente de zero. Vamos lembrar o que é momento. Momento é o resultado da multiplicação de uma força por uma distância. O momento tende a fazer com que as coisas girem ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. E aqui tem a convenção, momentos no sentido horário a gente vai chamar de positivos, momentos no sentido anti-horário nós vamos chamar de negativos. Então, momento igual a força versus a distância. Quanto uma mesma força, se ela estiver mais distante do ponto de rotação, ela vai ter um momento maior. Se ela estiver mais perto, ela vai produzir um momento menor, porque o D vai ser menorzinho. Então agora, vamos colocar aqui duas forças, F1 e F2, distância 2, distância 1. E para que esse corpo esteja em equilíbrio, agora eu tenho que M1 tem que ser igual a F1, que é o momento 1, que é F1D1, tem que ser igual ao momento F2. E agora o momento F2 é negativo porque está tentando girar isto no sentido anti-horário. Este vai girar isto no sentido horário. Então eu tenho M1, M2, e agora a somatória dos momentos vai me dar que F1, que os momentos são. Eu esqueci que aqui tem uma força F3 que aparece aqui também. A gente não pode esquecer. Porque senão você fala assim, mas espera aí, F1 e F2 vão somar e não vai dar zero. Então ele não está em equilíbrio. Ele está em equilíbrio. Você esqueceu de representar aqui no diagrama de forças a F3, que é a força que tem no ponto de apoio. Então agora eu tenho todas as forças e todos os momentos e eu posso já agora fazer as duas equações de equilíbrio, que é F3 igual a F2 mais F1 e o somatório de momentos, que é momento 1 igual a momento 2, F1D1 igual a F2D2. E agora eu tenho as duas equações de equilíbrio. Somatória das forças igual a zero, somatório dos momentos igual a zero.